Estamos de volta e conversando aqui, recebendo no nosso estúdio o Dr. Fábio Gomes, pneumologista, hoje, no Dia Nacional de Combate ao Fumo. E no bloco anterior, eu tinha deixado um para casa para o Dr. Fábio, que era comentar sobre essas técnicas que a gente vê por aí, alternativas para parar de fumar. Então, doutor, nós temos algumas aí que são, né, que a gente não sabe, nós aqui não sabemos se é mito, se é verdade, então eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Nós temos, por exemplo, aquele cigarro eletrônico. Certo. Funciona? O cigarro eletrônico, na verdade, ele é só nicotina vaporizada. Então, é uma maneira, vamos dizer assim, de se tentar diminuir a toxicidade. Os estudos ainda são meio inconclusivos, mas ele não diminui o risco a incidência do tabagismo, porque você está dando nicotina para o indivíduo continua fumando, só que bem menos alcatrão, praticamente não tem alcatrão, como ele é então, feito. Só evita o alcatrão, mas a nicotina está lá fazendo o efeito dela, né? Está fazendo o efeito dela. Então, vamos dizer assim, ela é menos tóxica. Sim. Aqui no Brasil, acho que não tem muito não, é mais nos Estados Unidos, na Europa, né, que a gente vê mais. Que é mais comum. E entre os jovens também a gente está vendo muito narguilé, né? Narguilé. O narguilé é um tabagismo, eles põem ervas, põem outras substâncias, né? Nós estamos mostrando aí no vídeo como é que é para as pessoas entenderem o que é o narguilé. Sim. Então, mas é uma forma de tabagismo também, né? De consumo de tabaco, assim como o charuto, como o cachimbo. Todos esses causam esses mesmos problemas. Os mesmos problemas. E a maconha? A maconha, ela também pode causar problemas cardiovasculares, problemas principalmente psiquiátricos, né? Ela está muito associada com psicose. O indivíduo começa a ter delírio, alucinação, isso com o tempo. Ela estimula regiões do cérebro que provocam, o indivíduo vai ficando psicótico, né? Então, diminui os neurônios, assim, afeta os neurônios? Isso. A maconha, é isso? Ela altera os mediadores cerebrais. O cigarro e a maconha, elas podem causar problemas vasculares que acabam causando uma necrose, né? Os neurônios vão morrendo. Mas isso demora, isso não é a curto prazo. O que preocupa mais é essa psicose mesmo. Ela está sendo usada muito em alguns países para pacientes terminais, mas é a opção deles, né? Você está drogando o indivíduo que está acabando de falecer. Então, em alguns países, por exemplo, isso é usado. A maconha, na verdade, é tão polêmica que muita gente fala que tem benefícios e que tem malefícios, que ela merece um programa inteiro só para falar dela, né? Uhum. A gente teria que separar um dia para poder falar da maconha. Mas como nós estamos falando de fumo, né, de cigarro, e a maconha também é um cigarro, também tem esse efeito. Bom, mas nós temos também pessoas que têm, principalmente na roça, as pessoas gostam muito de mastigar o fumo. Certo. E aí, esse é tranquilo ou não? Não. Também, a pessoa que masca o fumo, ela pode ter até, inclusive, maior incidência de câncer de boca e de língua, que é uma frequência também muito comum em pessoas que fumam normalmente. Então, o alcatrão, ele é tóxico, ele é cancerígeno. Então, Sim. Qualquer forma de uso faz mal. Cigarro de palha. O cigarro de palha, ele é bruto. Então, às vezes, a carga de nicotina, tem muita gente que acha, eu estou fumando um cigarro de palha por dia, né? O que eles chamam de paeiro, né? Uhum. Só que, às vezes, um de palha equivale a 5, 10 do normal, porque a carga é tão alta que a pessoa acha que está fumando menos, mas na verdade o que ela está inalando é uma carga semelhante ao cigarro comum, às vezes em dose triplicada, quadruplicada. Ai, é muita coisa. Mas nós vamos parar a conversa um pouquinho, só porque eu preciso chamar aqui a nossa coluna de arquitetura com Rancine Kézia. Olha aí. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, pessoal de casa. Na coluna de hoje vamos seguir aquele nosso assunto, que é banheiros, e hoje nós vamos falar sobre iluminação. No passado, se fazia uma iluminação mais geral no banheiro. Se colocava um único ponto central e às vezes algum ponto de parede, uma arandela próximo ao espelho. Só que com a utilização do gesso, ficou muito mais fácil, muito mais funcional a iluminação. Hoje a gente separa a iluminação e setoriza ela no próprio banheiro. Vamos começar falando sobre o box.
O box, é interessante colocar uma luminária somente para esse box. Pega o centro do box e coloca uma luminária ali. Ali é uma área que precisa de bastante iluminação, porque é a área que você vai fazer sua higiene, verificar o que precisa ser limpado, então é super importante estar bem iluminado. Um outro ponto que é muito importante ser iluminado é a bancada, pois a bancada é um lugar onde você vai fazer uma barba, vai fazer maquiagem, então ali é super interessante ter pontos em cima dessa bancada, normalmente você embute alguns spots ali, eu gosto muito de utilizar a lâmpada dicróica para isso, só que ela, quando você coloca, ela faz uma sombra quando é de baixo para cima, então é interessante também ter uma iluminação frontal. Essa iluminação frontal normalmente a gente faz com uma lâmpada no espelho, uma arandela para jogar essa iluminação no rosto da pessoa e melhorar a iluminação da função que você vai fazer ali naquele espelho, naquela bancada. Pontos como o vaso sanitário, a banheira, não precisa de uma iluminação tão forte. Então, normalmente nesses lugares eu coloco uma iluminação mais indireta, pode ser um rasgo de luz, que fica bem elegante o banheiro e ajuda naquele momento onde você levanta de noite e acende as luzes do banheiro, para não ofuscar, para não te incomodar quando você está acordando ou ainda está meio dormindo. Uma outra forma de se iluminar o banheiro é colocar uma iluminação decorativa. Normalmente ela é feita com pendente, esses pendentes normalmente são colocados ao lado de uma bancada ou próximo a uma banheira. São detalhes que dão aquele toque elegante, aquele toque de delicadeza no banheiro. Um bom exemplo de iluminação para banheiro que tem sido muito utilizada é essa lâmpada. Ela é uma lâmpada de filamento de carbono, você tem a opção dela halógena ou no LED, que ela fica bem elegante, bem moderna no seu banheiro. Para as banheiras, é interessante ter uma iluminação mais indireta, para deixar mais confortável a utilização. Você vai sentar na banheira, vai tomar aquele banho gostoso, para que a luz não fique te incomodando, para que você fique de forma confortável. É legal o rasgo de luz, pode até ser também um pendente, mas com uma iluminação, com a luz não direta nos olhos, uma iluminação mais indireta, isso deixa super agradável. Eu já falei da iluminação funcional do espelho, que é essa iluminação para você se maquiar ou se barbear. Existe também a iluminação que é mais decorativa. Normalmente essa iluminação decorativa, ela afasta um pouquinho o espelho da parede, coloca uma fita de LED atrás, que parece que o espelho está solto da parede, dá uma iluminação bem bonita, bem agradável. E ainda na linha da iluminação decorativa, os nichos também podem ser iluminados. Podem ser iluminados tanto com uma fita de LED, quanto com iluminação pontual, com lâmpadas dicróica, com spots que fazem um facho triangular dentro do nicho. Tá vendo como é fácil fazer uma iluminação funcional e agradável no seu banheiro? Para isso, você precisa sempre do auxílio de um profissional, de alguém que vai estar te direcionando tanto para melhor iluminação, para melhor lâmpada, para melhor posicionamento dessas lâmpadas. E tem profissional e tipo de iluminação para todos os gostos, para todos os bolsos, só ter esse auxílio de uma pessoa apta para te ajudar. Gostou das dicas? Nos siga nas nossas redes sociais, lá tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que você vai adorar. Um grande beijo, tchau, Angélica! Beijo, Rancine, obrigada mais uma vez e quarta-feira que vem a gente te espera aqui, hein, querida? Bom, doutor, vamos continuar falando então sobre os efeitos do cigarro, que a gente sabe muito bem. Eu disse no início do programa os efeitos para a pele. O cigarro também faz mal para a pele, né? Faz. O cigarro, ele produz uma substância chamada elastase. Essa elastase, ela dissolve, vamos dizer assim, o colágeno. Então, essa substância provoca o enfisema e a pele vai ficando envelhecida. A gente reconhece essa pessoa com enfisema só de olhar para o rosto dela. Então, aquela pele enrugada, envelhecida, por causa dessa substância que o cigarro produz. E essa associação é muito comum. Então o benefício do cigarro é muito pouco para a quantidade de coisa ruim que ele pode causar. Doutor, será que a gente consegue uma imagem de anatomia, assim, de um pulmão de uma pessoa saudável e um pulmão de fumante? Porque é muito diferente, né? É verdade, né? O pulmão normal, isso existe muito, né? Talvez não aqui agora a gente consiga, mas o pulmão normal, ele é aquele... mas a nossa produção consegue, tenho certeza. Sim. É um pulmão rosado, é um pulmão avermelhado. O fumante, ele tem um pulmão com antracose, então aquele pulmão todo enegrecido, cheio de bolhas, cheio de secreção, né? A gente reconhece logo que em cirurgia, por exemplo, eu acompanho muito cirurgia cardíaca,
Então, os pacientes vão fazer ponto de safena, você abre o tórax, você vê aquele pulmão todo carbonizado, vamos dizer assim, é antracose aquilo. É o resíduo do cigarro que fica impactado e aquilo não sai mais. O pulmão normal, quem tem animal em casa, né, quem acaba, por exemplo, galinha, os animais, você vê aquele pulmão rosadinho, pulmão saudável, né, que é totalmente diferente de um pulmão de um fumante. Vocês estão vendo que a nossa produção consegue tudo? Nós já mostramos para o pessoal de casa o pulmão saudável e o pulmão de fumante. É assustador. Não é bonito de ver, não, né? Vocês também não gostaram, não. Doutor, mas então vamos falar de atitudes que os fumantes podem... Porque a gente já sabe, se você não é fumante, não entra nessa. Vai fazer outra coisa. Vai praticar um esporte, né? Vai sair com os amigos, se divertir, mas não entra nessa história de cigarro, não. Você não vai sair feliz dela, não. Agora, para quem é fumante e quer largar esse vício, o que você indica? Eu quero aqui ser didática, certo. Passo a passo. O primeiro passo a gente já sabe, a vontade, o querer. E depois? Então, o que nós sugerimos é que a pessoa, vamos supor que ela não consegue parar de fumar. Vamos supor que ela não consiga. Sim. Vamos falar desse grupo primeiro. Então, ingerir mais alimentos com verduras, frutas, legumes, porque esses alimentos produzem antioxidantes que diminuem um pouco o efeito do cigarro. Então isso vai ajudar. Isso serve mesmo para o não fumante. Sim. Mas para o fumante isso é mais importante. Mas não significa que se você ficar comendo verdura e legume, que você pode continuar fumando, não. É verdade. Não, isso é importante. Não né? é? Isso é importante. Agora, o mais importante é a pessoa querer parar. Sim. Se ela não quiser, ela não vai conseguir. Ela pode parar. Existem várias maneiras. A maneira mais eficaz é parar de uma vez. Sim. Ela vai abruptamente mesmo. Abruptamente. Ela vai conseguir parar de fumar. Isso é estatisticamente, né? Os trabalhos mostram que é mais difícil se o indivíduo... Eu vou diminuir o cigarro, é mais difícil dele parar. Ele não consegue. O que nós fazemos, né, o que seria muito bom, praticar esportes, né, praticar atividades que diminuam a ansiedade e procurar, uma caminhada já serve. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar, procura ir a pé, né, fazer uma caminhada. Isso não só vai diminuir a ansiedade, como também o esporte ele melhora o condicionamento cardiovascular. Sim. Então, atividade física. E o que a gente faz normalmente é assim, você começa a medicação, marca uma data para parar, uma data assim marcante. Por exemplo, o meu aniversário, um feriado, 7 de setembro, por exemplo. Sim. 7 dias antes começa com a medicação e vai diminuindo o cigarro, tomando a medicação. Quando você chega naquele dia que você marcou, você para de uma vez, joga o cigarro fora e aquilo é um marco na sua vida. Então, essa estratégia melhora, né, a possibilidade da pessoa parar de fumar. Mas tem que ter a paciência e a consciência de saber que vai engordar num primeiro momento, que vai ficar mais nervoso. Não tem problema, isso passa. Isso passa. É um período, não é? É verdade. Mas depois tudo isso passa. Então tem que ter paciência. Um acompanhamento psicológico seria interessante nesse momento? Ajudaria muito. Até o médico mesmo, ou um psicólogo, né? Fazer uma terapia. E a família ajudar os amigos também, né? É verdade. A família, os amigos. Evitar os gatilhos, como nós chamamos. Por exemplo, tomar gente que fuma um café. Ah, o cafezinho ou o álcool? Ou o álcool. Às vezes, por exemplo, vai no fim de semana, só fuma de fim de semana. Então, evita um pouco. O amigo fuma, evita um pouco o amigo. Infelizmente, tem que ser assim. Ou então, o cafezinho é uma fase. É uma fase. Né? A primeira semana é a pior. Os 3 primeiros meses, aquilo vai melhorando. Os 3 primeiros meses são os mais difíceis. O tempo resolve. Depois, com o tempo, você olha para trás e fala, consegui, não é? É um dia de cada vez. Mas o importante é que um dia de cada vez que você conseguir fazer isso, é um dia a mais que você ganha na sua vida. É verdade, é verdade. Doutor, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Eu acho que essa conscientização, tenho certeza absoluta, vai ajudar muita gente, né? E tem que ter a ajuda de um profissional para que isso seja feito de uma forma definitiva. Eu que agradeço a confiança que vocês tiveram em me convidar, né? E estão de parabéns porque é um trabalho construtivo, né? Vocês estão ajudando as pessoas. Com certeza. Estão de parabéns. Obrigada, viu?
E obrigada também a você que esteve aqui com a gente, fumante ou não, esteve com a gente até o final do programa. É bom demais ter você aqui. Um grande beijo, fica com Deus e amanhã eu estou de volta, hein? Quero você aqui comigo de novo, sem fumar. Beijo, tchau!